ao vivo. Agora vamos ver como isso funciona. Tararam. Não. Olá, olá. Aqui. Olá! Conseguimos! Consegui. Tudo bom? Como vai, Desi? Tudo bom? Tudo. Sempre lindona. Exausta. Dia difícil. Tudo bom, Marcela? O Que final bom de que semana vai se aproximando, né? E a gente vai ficando. é verdade. Mas eu tô muito feliz de a gente estar aqui hoje, porque a gente sempre é bom estar recomeçando e, e mais feliz ainda por poder estar aqui contigo. Depois a Aqui. gente conta. Sim, a gente vai contar uma história bem linda hoje, mas eu acho que seria legal a gente começar se apresentando também. Eu posso começar, ou tu quer começar? Pode. Então, boa noite. Eu tô vendo que tá entrando bastante gente. Que bom, ficamos felizes. O meu nome é Marcela Sanseverino, para quem ainda não me conhece. Eu sou psicóloga e também formada em educação física. Hoje eu atuo na psicologia, depois de finalizar o meu doutorado também em psicologia. E sou criadora da marca Exercício com Sentido. Hoje eu tô aqui com a doutora Desirê, então, para a gente contar um pouco dessa história. Daí eu vou ir guiando, fazendo perguntas. Quem quiser também deixar perguntas no chat, daí eu vou incluindo aqui no nosso roteirinho. E Desi, vou deixar tu te apresentar aí também para quem ainda não te conhece. Também, meu nome é Desirê de Freitas Vale Volkmer, sou pediatra, neonatologista e eu gosto de me apresentar apaixonada pelos bebês, porque é uma grande parte da minha vida, meu trabalho, e é um prazer, assim, poder ter essa convivência diária com os bebês e com as famílias. Então, é isso, eu sou uma pediatra feliz. Coisa boa, coisa boa. Isso é muito bom, né? A gente conseguir trabalhar com aquilo que nos realiza e passar isso para quem está confiando no nosso trabalho, né? Quem está ali acreditando na gente. Isso é uma delícia, né? Isso é fundamental, né? Eu sempre digo que 50% da relação médico-paciente vai ser essa questão de tu ter a empatia com o profissional e ter confiança, porque senão não vai além, né, do que poderia ser uma relação boa, que vai fazer diferença na vida de todo mundo, né? Tanto do profissional quanto da família. Legal. Mas vamos entrar um pouquinho no nosso assunto de hoje, que é para falar um pouco da história, de como começou a clínica lá nos primórdios. Quem é que estava junto contigo nessa empreitada? A gente quer saber tudo. Bom, assim, antes eu queria só dizer que a gente agora começa um novo momento, né? Nosso consultório pediátrico virou Clínica Prime Baby. E a gente está muito feliz e por isso que a gente vai começar com essa série de lives para tentar mostrar para todo mundo quem são os profissionais que estão conosco e como isso vai agregar valor no cuidado de cada um dos bebês, de cada um dos pacientes, né? Então, a nossa história começou há muitos anos atrás. A minha história se cruzou com a história dos meus dois colegas que iniciaram a clínica comigo. Em 82, eu entrei no na faculdade, na Fundação de Ciências Médicas de Porto Alegre, hoje UXPA, e o Alberto, era meu colega de faculdade. Então, a gente fez os 6 anos de faculdade, depois o Beto foi para a residência para a PUC, eu fui para o Santo Antônio e depois para o HPV, e daí a gente se reencontrou depois da residência, quando a gente começou a trabalhar junto no Hospital Mãe de Deus. E a Aglaé, que é a nossa outra colega que iniciou a consultório, eu conheci ela em 83, ela entrou na faculdade também, mas a gente teve mais contato quando ela entrou na residência também lá no HPV e foi minha R1. Eu era R2 e a Agla era R1.
Assim que eu terminei, assim que eu estava no terceiro ano, quando eu terminei a pediatria, no segundo ano de pediatria, e fui fazer especialização em neo, eu já montei um consultório que era no prédio que eu morava, no bairro Cristal. Então eu atendia no final do dia, quando eu chegava da residência, e a Agla passou a fazer parte. Então a Agla era minha colega de consultório, nesse consultório do Cristal, onde a gente fez uma clínica grande, porque as pessoas gostavam muito de chegar em casa e conseguir ter um lugar para ir na hora que estava em casa e via seus bebês doentes, né? Ou precisando de ajuda. Então, a gente começou lá. E nessa mesma época, quando eu terminei o R3, eu fui trabalhar no Hospital Mãe de Deus. E quando eu cheguei lá, o Alberto estava lá também. Então, ele fazia. Nós éramos 5 plantonistas. O Beto era um deles, eu outra. E tinha mais 3 colegas, o Manuel, a Adri e a Eunice. Então, naquele momento, eu tinha 2 consultórios. Um com a Agla. E logo que a gente entrou no Mãe de Deus, o Dr. Fiore convidou o Beto e a mim para fazer um consultório. E a gente, então, começou um consultório ali na frente do hospital, onde a gente tinha todos os pacientes regressos da UTI, a gente acabava atendendo. Então, naquele momento, eu fiquei com 2 consultórios, um com a Agla e um com o Beto. Isso começou a ficar impossível no dia a dia. E a gente acabou, então, juntando e indo para Itororó, que era uma casa que parecia muito creche, as pessoas paravam e perguntavam, era uma casa que a gente preparou, na verdade, eu e a Água fomos antes, o Beto foi um ano depois. A gente preparou a casa com as nossas próprias mãos, a gente decorou, a gente achava dentro das nossas possibilidades financeiras, mas desde aquela época o corredor era um céu, tinham as mãozinhas da minha filha mais velha, da Natália, na parede, era o bom. Então tinha muita coisa assim de carinho, sabe, naquela casa. E a casa realmente tinha um ambiente muito legal. E logo depois o Beto foi para lá também. E daí ficamos nós 3 nessa clínica da Itororó por alguns anos. A gente teve alguns colegas que passaram por lá, a Simone, depois o Fabrício Mota, depois o André também ficou com a gente um tempo, mas sempre era um grupo de pediatras, né? Nesse tempo a gente foi fazendo uma clínica, cada um fazendo a sua clínica, mas sempre com a questão assim da amizade, né? E de a gente poder se apoiar um ao outro. Então, sempre foi muito bom ir para o consultório e encontrar eles lá, né? Encontrar o Beto, encontrar a Agla, sempre foi uma rede de apoio, na verdade. Foi a gente trocava informações, a gente se ajudava, a gente foi crescendo junto, na verdade, né? Legal. E nessa época também, como nós éramos só pediatras, a gente não tinha especialistas junto com a gente, também era uma coisa que a gente sentia falta, mas aquela casa foi bem importante na nossa vida, né? Acho que a gente teve um período muito feliz lá mesmo. E depois a gente teve que sair dali por questões de segurança, porque começou a mães se estacionavam na rua, não tinha estacionamento mais ali perto, o estacionamento que tinha fechou, e a gente começou a pensar num outro modelo. Só deixa eu contar uma coisinha, eu enxergava essa casa lá da janela do consultório da José de Alencar. E a gente, quando eu cheguei, o Beto nem quis ver a casa. E a Água foi comigo, a Água disse assim, desde tua boca, tem a menor condição esse lugar. Mas eu sou sonhadora, né? Eu sou uma nata, assim, não tem jeito. Eu falei para ela, mas Água, tenta. Primeiro a gente fez uma super faxina e daí foi começando a montar as coisas. E a gente conseguiu esse lugar que ficou tão legal. E a gente saiu de lá com um pouco de pena, assim, de deixar aquele lugar. Sim. Mas realmente estava impossível, assim, não, a gente estava sempre preocupada, a gente acabou tendo segurança, que estava sempre na porta para poder atender as famílias e dar esse suporte. Mas mesmo assim, a gente ficava muito preocupado em ter um ambiente seguro para as famílias chegarem. Claro. Ainda mais que com criança tem toda uma questão, né? De abre a porta, tira o cinto, tarará, pega a mochila, pega mamadeira, Fica pega muito, mil coisas. fica muito exposto naquele momento. Então a gente acabou indo procurar outro lugar. E daí eu sempre fui muito apaixonada pelo Guaíba, né? E comecei a pensar aqui no Crystal Tower, ali na zona do Barra Shopping. O Beto achava lá muito longe, realmente. Eu morava na Zona Norte, e daí eu já morava na Zona Sul, ficava mais fácil. E daí a Águila disse: não, a gente vai lá no Praia de Belas, que eu vi uma sala que eu adorei. E daí quando a gente entrou, eu nunca vou esquecer da sensação de abrir a porta e aquele rio
na minha cara, assim, aquela coisa. Eu disse, não, não quero nem saber, é aqui mesmo que a gente vai ficar. Que legal. O André foi para lá, então nós éramos 4, o Beto, a Agla, o André, a Males e eu. E a gente ficou assim por bastante tempo, né? E aí começou um novo momento já da clínica. Então, a gente teve, na verdade, vários momentos. Do consultório que era menor, só de 2, era eu, o Beto e a Agla. Daí a gente migrou para casa, que a gente ficou um bom tempo. E depois a gente viu essa necessidade. Quando a gente foi para o Prime, a gente também fez muitas modificações na logística, no que a gente queria, e foi muito legal para a segurança dos pacientes, que é o que mais nos preocupava, porque ali Claro. tinha estacionamento do shopping, do próprio prédio, e também até ali no Marinha, na área azul. Então, tinha muitas opções, né, para os pais podiam escolher, e essa segurança realmente fez diferença, porque a gente preocupava demais se acontecesse alguma coisa quando a mãe fosse com o bebê Claro. para o carro. Então, isso foi muito legal. E daí Desse, o tempo fala. eu fiquei pensando que tu podia nos dar também uma noção temporal, assim, quanto tempo ficaram nessa casa que foi tão sonhada Nossa, e quanto tempo já estamos ali no Prime, no Prime Praia de Belas quem Office. a tempo é o Alberto, eu não tenho noção, eu só vou viver. Eu acho Tu vai vivendo. 10 anos da casa, e a gente já está mais de 10, a gente está 10 anos. Se a Agla estiver ali na live, eu não vi se ela está aqui, mas a Agla também sabe coisas. Eu, Universitários nos ajudem. mas eu tenho impressão que, eu lembro que foi em outubro que a gente foi para o consultório, já faz, acho que já faz 10 anos, sim. Mas não tenho certeza desse número. Eu até ia perguntar para o Beto ontem, esqueci. Porque ele que faz essa coordenação administrativa Sim. dos tempos e tudo mais. Mas já faz bastante tempo que a gente está ali no Prime, né? E, e, na verdade, assim, acho que... Ó, 10 anos o Beto está dizendo. Obrigada, Beto. Então, Então, muito bem, muito bem. mas a gente ficou mais ou menos 10, acho que quase 15. É que, na verdade, são muitos anos, né, Marcela? Então, E de muito cuidado, né? Eu acho que por isso o nome da nossa live, Histórias de um Cuidado Sem Fim, porque ele não terminou e tá. E vocês foram construindo isso na amizade. E eu acho isso muito legal, porque é um cuidado entre vocês também, né? Porque a vida do consultório às vezes pode ser muito solitária, né? Porque é tu e os pacientes ali na tua frente, e não tem aquela coisa, né? Como no hospital, que tem o suporte dos colegas, do supervisor, do médico que está ali há mais tempo, né? Então, isso que é legal do que vocês construíram, porque a gente chega e parece que está chegando na casa da família mesmo, de um familiar, porque é um entrando na sala do outro e tu viu e te encaminhei um paciente. Eu acho que isso é muito legal, né? E faz o ficar aconchegante, eu acho que é isso, é assim, né? essa coisa de a gente compartilhar o sucesso também, né? Não é só a hora do perrengue, a hora difícil, mas volta e meia a gente vai com o prematurinho lá na sala. Olha aqui, eu e a Agla a gente faz competição de look de bebês. Foram 7 anos na casa. O Beto, eu falei, o Beto sabe tudo disso. Eu nem sei. Mas foram 7 na casa e agora 10 no Prime. E essa coisa que tu fala, assim, de a gente ter essa... É uma relação de amizade. Então, realmente, a gente também, quando estava só nós lá, e a gente mudou o foco e começou a pensar em modificar e fazer uma clínica, a gente tinha essa preocupação, né? Porque é importante a gente ter essa proximidade. Para nós é importante ter isso. Eu sei, eu não preciso nem conversar, eu sei como é que está o dia do Alberto, da Glaé, porque conheço eles há muitos anos. E a gente acaba sabendo, né, o momento de cada um e sendo isso, o suporte um do outro. Eu acho que isso é muito lindo. E daí o tempo foi passando e a gente começou a perceber, assim, teve algumas pessoas foram começando a procurar, ver se podiam trabalhar com a gente. E a preocupação era essa, que a gente pudesse ter uma unidade, né? Não adiantava ter pessoas que não tivessem muita ligação com aquilo que a gente acha importante.
E essa questão do cuidado integral, cuidado, a gente sempre diz que não é o bebê, a criança, nosso paciente, a família também é. Então tem que ser um profissional que esteja alinhado com isso, né? Que entenda o papel que ele está tendo naquele momento, quando está chegando aquela família. E a gente costumou, muito tempo a gente conseguia um dar suporte para o outro em tempo de férias e tudo mais. Hoje a gente não consegue mais, porque a clínica realmente aumentou muito de cada um de nós, né? Mas, e daí começou, a gente começou a ter novos colegas, o André saiu e foi fazer seu próprio consultório. Daí a Amanda entrou, né, que também é pediatra, e a gente teve outras entradas em foram bem significativas. A Bruna foi residente no Moinhos, passou pela NEL comigo e veio trabalhar com a gente. A Bruna é pneumo. Depois veio a Paula, que também é pneumo, e tem toda uma questão por ser da tua família, né? Uhum. E Uhum. daí, quando tu te formou, quer dizer, a gente acompanhou todo o teu caminho, né, junto. E daí eu fico muito emocionada, assim, de hoje tu ser minha colega de consultório, porque, poxa, eu te vi nascer, te vi crescer, traçar todo o teu caminho, né? E hoje tu tá lá no consultório atendendo meus pacientes. Eu sei que às vezes eu não devo entrar lá, mas eu vou lá e digo, ai, Marcela, ótimo, porque é muito legal ver o quanto tu pode dar esse suporte pra gente, assim como a Bruna, a Paula, a própria Amanda, por muito tempo, logo que ela entrou, ela ajudava a gente nas férias. Então, é isso, a gente tá formando um grupo de pessoas que estão alinhadas e que têm o mesmo propósito, né? Agora entrou o Mauro, que é a neuropediatra. Então, a gente vai estar com a Marisa, que é uma fono, que já trabalhou muitos anos comigo também. Então, agora a gente pretende que todo mundo possa conhecer cada um desses profissionais para conseguir saber as soluções que a gente pode dar lá no consultório, com esse conforto, com a segurança e a certeza, assim, porque a gente só indica quem a gente confia, né? A gente indica para o paciente quem a gente sabe que vai ter um tratamento e um cuidado parecido com o da gente. Então, é muito tranquilo quando eu estou indicando alguém para Marisa, para ti, para Bruna, para Paula, para o Mauro, fico muito tranquila mesmo. Então, isso foi uma coisa que a gente quis que fosse uma certeza, assim, né? Não ter. Não é um aluguel de sala, não é uma locação, é uma construção de uma coisa que a gente acredita para que a gente possa ter um cuidado integral das crianças e ter um jeito diferente de cuidar, eu diria. É bem isso, assim. A gente tem mesmo esse carinho por aquele lugar, por as pessoas que frequentam aquele lugar, pelas pessoas que nos ajudam. Hoje a gente tem a Amabile, a Fernanda e a Júlia nos ajudando, né? É importante que os pacientes se sintam acolhidos por elas também. Então, são muitas coisas, muitas frentes que a gente tem que estar sempre cuidando e alinhando, mas é esse o intuito, que a gente consiga, quando a família chega lá, se sinta segura, acolhida e que os problemas que elas tragam sejam resolvidos, né? Então, acho que isso tem sido muito gratificante, assim. É uma nova fase, diferente do que a gente sempre teve, mas não diferente no sentido dela, né? Só no número de pessoas que estão agregando, na verdade, valor ao que a gente construiu lá no início. Há 17 anos atrás, mais ou menos. Então, se foram 10 de Prime, é bastante tempo, né? Mas é legal ver que essa construção, eu acho que o que tu fala também é o quanto que a construção de vocês hoje está dando frutos, né? Com outras pessoas que vêm dando mais apoio para vocês, né? E esse suporte é fundamental, né? Na verdade, a gente começou o consultório, eu e o Beto, em 91. 91, 92. Por aí. E depois, então é muitos, muitos anos É mesmo, né? mais ainda, né? As construções, E né? Que legal. da casa a gente tinha um consultório na José de Alencar, né? E com Sim. a então é muito tempo, né? E agora a gente quer que vocês que estão chegando se sintam acolhidos e sintam essa, olha, depois viu, bem no tempo, no timeline. Ah, perfeito, tá? Mas 31 anos aí.
Sabe, Deise, eu estava ouvindo um podcast outro dia, eu vou compartilhar um pouco contigo. E é o podcast aquele Mil e Uma Tretas. Eu não sei se mais alguém aí acompanha, mas eu acho muito legal, porque na verdade são mães conversando, mães e pais, né? Elas vão chamando convidados, assim. E é legal para a gente também ir percebendo as dificuldades, os desafios que cada família vai enfrentando quando está cuidando do seu bebê. E aí teve uma mãe que comentou assim, ela usou uma metáfora que logo que ela teve o nenê, e aí tem a questão da amamentação, que ela tinha um pouco de dificuldade, tinha, né, vários desafios completamente novos, porque um bebê muda a vida da família toda. E aí ela disse que tinha uns cinco profissionais acompanhando, então tinha a fono para ajudar na amamentação, aí tinha o pediatra, aí tinha o neuro, aí tinha não sei o quê, e aí tinha um monte de gente. Ela disse que se sentia numa estrada escura, que tu não enxerga nada, com 5 GPS diferentes ligados e cada GPS dando um caminho, né? Então um dizia, não, tem que ir por aqui, o outro, não, 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 isso não se faz de jeito nenhum. E aí eu fiquei pensando, enquanto tu dizia do cuidado integrado, né? Se tu poderia falar um pouco mais, ou até a gente pode expor construindo juntos, como que a gente na Clínica Prime Baby tá tentando assegurar, né, da melhor forma possível para que os nossos clientes, por mais que se sintam daqui a pouco nessa estrada escura, mas que os GPS todos estão alinhados, né? Eu acho que isso seria legal de tu comentar um pouquinho mais, talvez. A primeira coisa é esse cuidado em quem está com a gente, né? Então, é a questão de a gente escolher as pessoas que têm afinidades, né? Não só em questões sociais, afetivas, coisa e tal, mas também que trabalhem com evidência, né? Que a gente tenha sempre isso assim muito forte, né? Então, a maternidade, a paternidade e primeiro filho, principalmente, né? Todo esse período de 3 meses, a estrogestação, é tão desafiadora para a mulher, primeiro bebê, para o pai também, que tu precisa muito ter aliados, né? E pessoas que vão estar falando para te guiar, é um guia. Então, assim, a gente saber que a gente está no mesma linha de cuidado, trabalhando com evidências científicas, com fatos, com coisas que estão muito bem definidas, desmistificando mitos, desmistificando os anteriores, porque são tantas coisas que mudaram nos últimos anos, a gente tem que estar sempre atualizado. A gente está sempre. Então, eu sempre digo assim para as famílias, né? É melhor perguntar, me pergunta se tu tem dúvida sobre alguma questão que te falaram, do que tu fazer e acabar. Tem muitas coisas, agora mesmo é uma questão que a gente tem dos frênulos linguais, né? Do teste da linguinha. Como é importante a gente alinhar o pediatra, a fono, quem está atendendo o bebê, para não deixar essa mãe muito ansiosa e sem saber o que fazer. Porque se tu vai ver que tem algumas linhas que pensam diferente, mas é importante que a gente tenha o que é evidência. A evidência é isso, então é por aqui que eu vou seguir, né? Não é o que eu acho, é o que a ciência me mostrou. Então, isso eu acho que é a coisa mais importante, assim, tem que estar sempre muito atualizado. O que a gente sabia antes não é mais o que eu preciso saber hoje. Então, assim, muitas coisas mudaram. Coisas muito simples, como a introdução alimentar, por exemplo. Né? A gente, no início da nossa carreira, a gente tinha uma orientação completamente diferente do que é hoje. Então, a gente tem que estar muito alinhado com o que está sendo, o que é evidência, o que é o certo a fazer, para poder ajudar essas famílias. E, às vezes, tem algumas coisas, tem vários caminhos que chegam no mesmo fim. Mas daí tu tem que estar dando esse apoio, né? E cuidando, porque a gente não tem como. Posição de dormir, por exemplo, todos os dias, a gente fala que bebê dorme de barriga para cima. E daí vem o familiar diz, mas eu criei ela de ladinho, não aconteceu nada. Eu botei de bruços, não aconteceu nada. E a gente vê morte súbita acontecendo. Então, assim, a gente precisa mudar alguns conceitos, alguns paradigmas que antes eram verdades
quase que absolutas, mas que não são mais. E as pessoas culturalmente vão. Tu ensina para o teu filho aquilo que tu sabia. Claro. E daí tá o papel do pediatra de orientar essa família em todos os aspectos. Não é pesar, medir, ver se está bem. É orientar sono, alimentação, como é que a gente faz educação positiva, como é que tu faz uma comunicação não violenta, o que é uma inteligência emocional, como é que tu te prepara para ser pai, como é que tu faz para poder lidar com todo aquele turbilhão de emoções, com cansaço extremo. Tu tem que dar segurança psicológica para essas famílias, Hum. elas se sentirem capazes. É um aprendizado, né? Então, isso é o que mais me encanta, assim, nessa construção que a gente faz com os pacientes, né? Dessa relação de confiança e de tu ver quanto que eles começam a aprender sobre aquele cuidado e como isso é importante para aqueles bebês. Por exemplo, outra coisa que é muito que a gente escuta, né? Ai, deixa o neném chorar um pouco, porque senão vai ficar mimado. Gente, não pode. Colo é necessidade, não é. Não dá pra gente achar que tem que deixar o bebê chorando para ele aprender a dormir. Então, assim, essas são coisas pequenas do dia a dia, mas que a gente precisa falar no consultório, porque senão tu perde uma oportunidade enorme de transformar a vida de alguém. Quando tu tem um bebê que não tá ganhando colo, porque alguém acha que ele vai ficar mimado e ele não tá se sentindo vinculado o suficiente, isso vai ter tanta repercussão na vida toda, né? Tu sabe muito mais que eu sobre isso. Mas é tão importante que a gente possa dizer isso, que a gente ensine os pais a como acalmar o bebê, a verificar os sinais, desde os sinais de alerta até o que é fisiológico, que é normal e que não precisa sair correndo para o hospital, porque aquilo ali vai acontecer. Então, quanto mais informação, mais comunicação, quanto mais tu orienta essa família, mais essa família vai se sentir segura para cuidar desse bebê. E eu acho que isso é uma característica de todos nós lá na clínica, né? De passar esse conhecimento. Não adianta eu saber um monte de coisa e meu paciente não ter acesso a isso. Então, eu perco, eu repito, eu vou de novo, não é perda de tempo, né? Eu tento sempre mostrar, e eu sei que todos nós, mostrar o que é o certo, como é que essa família quer mudar, fazer alguma coisa, se é seguro, e a gente vai avaliando. Mas isso tem que ter tempo para conversar, né? Uhum. E poder orientar. Acho que a informação, ela empodera demais os pais, né? Saber quando eu preciso levar para uma emergência ou não. Saber o acesso que a gente tem, os pacientes têm a gente também é importante, né? Só quem a gente tem que lembrar quando a gente foi mãe. Eu tinha um pediatra das minhas filhas, era muito fácil de acessar, porque era o teu pai, então. Ah, a Marcela é filha do Alberto. E, Para todo mundo entender a história. então, isso é importante para a gente se sentir seguro, Uhum. né? No momento da fragilidade. Então, isso da gente dar esse suporte para as famílias é fundamental. E o que pode ser muito simples para a gente, até como clinicamente falando, alguma situação clínica muito simples, para aquela família, se ninguém avisou que aquele bebê vai poder fazer nos primeiros dias, nas primeiras horas de vida, um xixi com uma cor avermelhada, se ninguém disse, tu vai abrir a fralda e vai achar que é sangue e vai sair correndo com esse bebê para uma emergência, e não precisa. Então, são coisas pequenas do dia a dia que a gente tem a necessidade de informar, orientar, ensinar e tornar os pais os verdadeiros direcionadores desse caminho, né? Que é. E eu gostei muito que tu falou do cuidado também com os próprios pais, porque principalmente os de primeira viagem, daqui a pouco ainda estão aprendendo, né? E assim como eles têm que ensinar algumas coisas para o filho, a gente tem que ensinar algumas coisas para eles. E isso é muito, né, interessante, porque na psicologia a gente fala que nós mesmos estamos sendo modelo para os pais. Né? Se eu tenho que repetir várias vezes para o pai, eu vou repetir com toda a calma do mundo e com todo o amor do mundo, é porque ele também pode fazer assim com o seu filho, né? Então acho que isso é importante. E outra coisa que eu fiquei pensando, mas eu não quero me alastrar, porque a gente já tá chegando na meia hora que a gente tinha previsto, mas como o assunto tá bom, eu fiquei pensando assim, que toda essa comunicação que tu estava falando, que a gente estuda para passar para os pacientes, para os pais, para as famílias da melhor forma, assim como tu teve com o teu pediatra, porque ele é teu colega, tu tem
com ele enquanto colega, né? Então, se vocês estão compartilhando algum paciente, ou como a gente, de fato, estamos compartilhando algumas famílias, saber que existe essa comunicação clara também entre a gente, né? Então, ó, Marcela, tô te passando essa família que tá com a minha visão é essa forma, né? Aí eu falo, ó, Deise, atendi, foi tudo tranquilo, vou seguir por esse caminho, faz sentido para ti. Então, a comunicação existe entre a gente também. Então, não, muito difícil não vai acontecer de a Deise dizer uma coisa para vocês, eu dizer outra coisa, a Marisa dizer outra coisa, porque essa comunicação existe entre nós também. E por... E no pior das hipóteses, a gente tem o sisteminha, aquele que eu tô aprendendo ainda, né, da clínica, que eu acho que vale a pena dizer, porque às vezes os pacientes acham que fica tudo na nossa cabeça. Não, né? Tá tudo registrado para a gente poder sempre revisar e estar a par, né, do que a família tá trazendo nos encontros. E daí isso dá segurança, né? A família fica realmente segura, não tem esses 5 GPS guiando e passa, né? Essa questão da gente cuidar de quem cuida, né? A gente pode falar nisso em questão dos pais, né? Que estão cuidando do bebê, de quem cuida de mim, né? Que estou ali provendo cuidado. Então, tudo isso é importante que a gente tenha muito claro, assim, né? Quanto é bom tu ter esse jeito de poder cuidar de um paciente com essa segurança. E isso é uma coisa que eu sempre digo aos pacientes. Eu nunca indico uma pessoa só, eu dou mais de um nome, mas eu sempre digo, com essa pessoa eu tenho ligação direta. E isso faz muita diferença. Tem outras especialidades que se eu sei que se eu mandar um WhatsApp para minha colega, ela vai me responder, vai me ajudar. E isso faz uma diferença tão grande, quem está ganhando é o paciente, é a família desse paciente. Porque a comunicação passa a ser fundamental para o diagnóstico e para a condução daquele caso, né? A gente lida, todos nós trabalhamos com intensivismo também, então a gente sabe que são bebês que foram muito críticos, que estão lá no consultório, que tem vários especialistas muitas vezes. Então, tu imagina para a família, isso é outra coisa, tá no mesmo lugar e tu ter vários profissionais que tu vai precisar consultar também facilita muito, Marcela. Do que tu hoje vai em tal lugar, amanhã tu vai em tal lugar. Então, a ideia também é se tu centralizar na clínica, cuidar, possa ter os especialistas que tu precisa num lugar, no mesmo lugar, facilita demais, né? Tu já conhece, quando chega lá, é muito comum abrir a porta, tem um paciente que está indo na Paula, por exemplo. Tá, eu fico dizendo, ai meu Deus, será que eu vi? Minha agenda está errada, eu não vi. Ah, não, não é para mim hoje, é para Paula. Então, é aquela coisa, é tranquilo, e quem vai receber o paciente já está sabendo da história, já está sabendo de qual é a minha visão sobre aquilo. Então, isso é muito, muito legal. Eu fiquei lembrando que segunda-feira eu atendi uma família que foi encaminhada pelo meu pai. E como o pai atende de tarde e eu atendo de manhã na mesma sala, eles entraram assim, ai, até a sala é a mesma. Então aquilo pareceu para eles, tipo assim, estamos em casa, tá tudo dominado e já conseguiram expor a situação que a gente precisava resolver, né? Então eu acho que é exatamente o que tu está falando, eu não preciso rodar Porto Alegre toda, cada dia num canto da cidade, né? E sabe que eu queria, Marcela, que tu faça um pouquinho do trabalho que tu está fazendo lá na clínica. Eu sei que a gente vai fazer lives com cada um de vocês, mas eu queria Sim, que tu aproveitasse esse momento para falar um pouquinho. tá. Vou falar então um pouquinho. O meu trabalho, bom, então é como psicóloga, né? Não é como educadora física, como eu trouxe das duas formações. E a minha marca é o exercício com sentido, porque eu busco unir, né? Eu acho que as crianças ainda em desenvolvimento está muito relacionado o motor com o cognitivo, uma coisa ajuda na outra. Mas com as famílias, eu olho muito para essa necessidade que eles estão tendo neste momento. Né? Agora, com a pandemia, algumas crianças com dificuldade de socialização, por exemplo, e aí como é que a família lida com isso? Porque ficaram 3 anos aí dentro de casa para proteger o bebê recém-nascido, que né, não podia nem tomar vacina, enfim. Então, o meu trabalho enquanto psicóloga é escutar a necessidade dessa família, a necessidade da criança que está ali com eles
e ajudar a ir fazendo esses ajustes de comunicação, né? Porque muitas vezes não, mas não existe nenhum bebê que fala, não existe nenhum, né? Às vezes a gente pega ali 2, 3 anos que tá começando a articular alguma coisa, mas às vezes os pais têm dificuldade até de saber, tipo, o que, que será que o meu filho está querendo me dizer, né, com esse comportamento? Por que está emitindo esse comportamento? O que, que eu fiz para que ele agora esteja se comportando de uma ou de outra forma? Então eu vejo o meu trabalho como esse afinamento, assim, essa ajustando ali o rádio para que os pais consigam de fato entender e acolher e satisfazer as necessidades dos seus filhos, assim. Eu acho que tentando traduzir, eu acho que o trabalho da psicologia é muito isso, assim, de ir ajustando a comunicação da família, né? Não, isso não significa que eu sei mais do que o pai, do que a mãe, do que a criança necessita de forma alguma. É a ideia justamente de trazer um olhar novo, né? Para aqueles pais que, como tu já falou, Deise, estão cansados, né? Eles têm que trabalhar, eles têm que ganhar dinheiro para pagar os boletos, para pagar as consultas, né? Então, assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, a privação de sono muitas vezes, né? Então, a ideia é que a gente venha como mais um suporte para essa família, mais uma rede de apoio, para que o desenvolvimento dessa criança seja pleno, né? Ou que alcance o seu potencial máximo, né? Que seja com todo sucesso. Não sei se faz sentido ou se eu dei uma viajada. Não, não, é isso mesmo. E agora tu tá falando, lembrando, e às vezes são intervenções muito curtas, né? Eu É, lembro do paciente, a família que foi consultar contigo, foi dois encontros, a situação estava resolvida, porque eles se deram conta do que precisava mudar e às vezes, dependendo do que tu vai ter ali, tu vai ter mais tempo de intervenção, mas às vezes aquele clique que faltava, né? Então, é. as pessoas têm, às vezes eu vejo, tem um delay entre a indicação do psicólogo e a chegada da família no psicólogo. E eu tenho notado isso também na clínica, uma diferença, porque eu indiquei e logo depois eles já foram, e daí vieram agradecer, dizer, nossa, o problema era tal, e a gente se deu conta. E é tão legal isso também, porque eu tenho notado que está diminuindo esse tempo, sabe? Porque antes tinha um tempo até que eles conseguissem procurar. E acho que o fato de estar tão próxima ali também facilitou, sabe, Marcela? E eu tenho achado isso muito legal, porque para a gente faz muita diferença ter esse apoio, ter esse cuidado, né? E tanto a Marisa também acontece a mesma coisa, e agora vai acontecer com o Maurer também, porque o Maurer mesmo, eu tive um paciente que não ia conseguir neuro, porque as agendas estão muito longas, mas daí eu liguei e disse, Maurer, que tu precisa atender, eu preciso que tu veja. No outro dia ele foi lá, encaixou, fez, resolveu o problema que eu precisava. Então, e isso vai fazer diferença pra gente. Então, eu estou muito feliz. As pneus, então, trabalharam esse inverno. Coitadinhas, a gente pedia muito encaixe para elas. Mas é porque a gente precisou realmente. A gente teve um inverno muito difícil, né? A Bruna e a Paula estavam sempre com aquela agenda cheia, a gente pedindo, acha mais um lugarzinho para o meu paciente, porque realmente isso aconteceu, a gente precisava desse suporte, né? Não, Então, acho que até eu tava precisando da pneumo. Eu cheguei Mabi, meu pneu tá de férias, as gurias não tem só um horáriozinho. Não foi fácil isso esse inverno. é muito importante para a gente poder sentir paciente de verdade. Porque quando tu indica que o paciente vai embora e tu não tem aquele retorno até ele retornar para ti de novo, não sei se os pacientes sabem, mas eu costumo mandar. Hoje eu mandei mensagem para dois pacientes que eu estava preocupada, porque eu tinha visto na terça-feira. Um deles vai viajar amanhã e eu queria muito saber se ele tinha melhorado. Eu acredito, eu sabia que ele tinha melhorado, sua mãe teria me ligado de novo. Mas a gente fica preocupada, a gente fica pensando, a gente fica lembrando daquela criança, daquela família que estava numa crise e precisava de uma ajuda, às vezes psicológica. Então, tu saber que eles. Isso também tranquiliza a gente enquanto profissional, né? Então, tem sido muito bom. Eu estou muito feliz assim com isso que a gente está construindo e de como a gente está conseguindo ajudar os pacientes também a terem soluções mais rápidas, né? É. Para questões clínicas, enfim.
e emocionais, porque saúde mental é fundamental e a gente tem que estar com. Daqui a pouco tu vai estar atendendo a gente, né, Marcela? Calma. Mas eu acho que é muito isso, sabe? Desde a gente tá chegando no tempo aí que a gente tinha estipulado, mas eu acho que a mensagem que a gente poderia deixar final, assim, pelo menos do meu, depois tu diz a tua mensagem final. Mas é que a saúde mental, ela não vai até o zerar daqui a pouco um sintoma, uma doença, é eu poder pensar todo o lado positivo da régua, né? É eu poder pensar como que eu vou desenvolver, até eu, como não preciso ser só pensar o da criança, às vezes quem está precisando de um suporte é a mãe ou o pai, de o que eu posso fazer para eu estar bem, para cuidar também, né? Então, eu acho que isso é super importante. Quanto mais tranquilos assim, quanto mais apoio a gente tiver, melhor a gente vai estar também para os nossos filhos. Então, acho que todo esse cuidado é integrado também por isso, né? Porque eu preciso estar respirando, estar tranquilo com a minha saúde mental, não no 0 a 0 com a doença mental. Ela precisa ela precisa superar a doença mental de muito longe para a gente poder se desenvolver e ser feliz. Tu é uma mãe e tem essa carreira brilhante. Eu acho que isso pode ser muito modelo para os nossos pacientes, né? Bom, eu tenho uma saúde mental, eu tenho a minha carreira e eu tenho as minhas filhas maravilhosas. Aí eu tô fazendo como se fossem todas minhas filhas maravilhosas, médicas também. Então, isso é muito legal, né? De ser inspiração. E eu acho que a psicologia demorou para entrar por causa do estigma, talvez. Ah, mas se eu for para psicóloga, então eu preciso admitir que eu tenho um problema, que eu tenho um transtorno. Não, eu só posso querer melhorar ainda mais. Eu posso querer me desenvolver o meu potencial por completo, né? De forma plena. Então, eu acho que é isso que a gente quer na Prime Baby, né? Com certeza. E eu acho assim que a gente tem muita responsabilidade com as crianças, né? Os pais são, imagina o que que os pais têm na mão quando nasce um bebê, né? Tu passa a ser responsável por tornar aquele serzinho tão frágil uma pessoa inteira, né? Uma pessoa que tenha os valores dela, que entenda qual é o propósito dela, que busque, que seja feliz, que consiga entender, ser inteiro mesmo, né? Então, acho que é isso que a gente está buscando, né? Poder entregar para essas famílias um apoio para que eles possam desempenhar a função deles. Os pais que têm que aprender e desenvolver toda essa capacidade, né? A gente trilhou esse caminho da maternidade, né? O Beto da paternidade, a Amanda ainda não tem bebê, a Agla, e a gente, mas é a questão de tu entender o que importa, né? Então, acho que todo mundo ali tem esse olhar para como é importante o papel de cada um de nós para dar suporte para essa família poder estar fazendo o cuidado dos bebês com muita atenção, né? Deixando cada criança ser quem ela é, sem controle. É muito difícil a gente não querer controlar. Eu sou uma controladora controlada. Ela está na live, ela vai dizer mentira, ela continua controladora. Mas é muito difícil a gente achar o ponto certo, né? Então, ter apoio de profissionais que estão estudando, que estão querendo ajudar a gente é muito importante. Então, acho que é isso. A gente está um longo tempo nesse caminho, mas com o mesmo propósito que a gente tinha quando a gente era recém-formado, que era fazer medicina de excelência, fazer uma medicina que fosse transformadora, que fosse mudar a vida das pessoas. Eu não quero saber só da questão ponderal desse bebê. É lindo ver uma família nascer. É lindo ver aqueles pais. Eu sempre brinco com muitos pais no consultório, né? Muitos pais juntos, acompanhando os bebês. E é muito bonito ver essa mudança, né? Acontecendo ao longo desses anos. E a gente fica feliz, porque eu já sou pé de vó, né? Porque meus pacientes estão tendo filhos. E, É ótimo. eu sou pediatra deles, né? Então é muito lindo isso. Eu sou super realizada, eu fico feliz mesmo por ter construído esse caminho, por ter escolhido o consultório, né?
a UTI me abastece, a universidade me abastece, mas o consultório também me abastece. Eu também me sinto feliz de estar ali, sabe? Então é esse cuidado, assim, de cada detalhe. A gente sabe que tem muitas coisas para toda hora arrumar e melhorar, mas é nunca se acomodar e poder sempre entregar mais para os pacientes, né? Com muita verdade, muita transparência, muito amor, assim. Acho que é isso. Eu acho que é isso também, arrasou. E é muito legal ouvir. Eu acho que a gente poderia ficar falando, 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 porque até a gente almoçou outro dia, e o almoço, se deixasse, a gente ficava lá, comendo uma saladinha, uma pizza. Porque a gente, eu acho que esse encontro que vocês prezam de profissionais com os mesmos valores é algo de fato essencial, porque faz com que a gente esteja na mesma sintonia, né? Com Sintonizar. certeza. Acho Olha, Mauro, nossa, passou um filme na minha cabeça. É. E teve outro comentário que aqui, Daisy, sabia? de como é fundamental ter profissionais que nos apoiem com empatia. Eu acho que era disso que a gente falava também, né? Quando, o cuidado empático, né? Que legal, Sim. que Eu- legal. Ele passou um filme na cabeça dele, porque ele era um gurizinho É, quando ele a Sofia, a primeira filha dele, e eu que atendi elas em sala de parto. Foi muito lindo. Eu vi o Mauro crescer e virar pai. que Muito lindo. legal. Agora ele é meu colega de consultório. Isso é lindo, né? É lindo. Desi, vamos encerrar tu falando a tua frase que tu vai patentear. Fala, Ah, fala eu sempre para todo mundo. que a gente só nasce uma vez, tem que ser um momento especial. Mas não é só o nascimento, né? Eu vou aumentar a frase, Marcela. Cada momento da vida é único. E a gente tem que cultivar e mostrar para as famílias quantas coisas legais estão acontecendo para além dos problemas, né? Então, muitas coisas, as coisas passam e a gente não pode se pegar só naquelas coisas que estão difíceis. Tem muitas famílias com fardos grandes, né? Mas o amor é a força mais sutil do universo, acredito demais nisso. E é isso, a gente precisa tornar especial cada momento. Então, acho Perfeito, perfeito, perfeito. E famílias, sejam bem-vindas à Clínica Prime Baby, né? A gente vai ser um prazer atender a todos e a todas. A gente espera vocês com um visual incrível do Guaíba. Só isso que eu tenho para dizer. então tá, pessoal, foi muito bom estar aqui. Marcela, Muito obrigada. bom, muito bom. Obrigada, Desi. Eu que agradeço. Coordenadora das lives. E a gente vai tentar deixar uma live por semana, pelo menos, né? Para que vocês possam conhecer todos os profissionais que estão com a gente. Então tá, gente. Obrigada pela participação e fica gravado aí para quem quiser depois assistir, mandar para os colegas, mandar para os, sei lá, para os amigos, para as amigas, para outras mães. Obrigada, gente. Muito obrigada. Tchau, beijo. Beijo, Deise. Boa noite aí, bom descanso. Tchau, pessoal.